Era o verão de 1982. Em algum lugar no coração gelado da Sibéria, a noite estava quieta como só a vastidão do território russo sabe ser quieta. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso, textura, uma presença quase física. Florestas de abetos se estendiam até onde a vista alcançava. A temperatura havia despencado para dezenas de graus negativos. E então, o chão tremeu. Não foi um terremoto, não foi um teste nuclear, não foi um acidente industrial qualquer. O que aconteceu naquela noite na Sibéria foi algo que o mundo não saberia por anos. E que quando finalmente veio à tona, revelou uma das operações de sabotagem mais ousadas, mais sofisticadas e mais consequentes de toda a Guerra Fria. Uma explosão tão massiva que os satélites de vigilância americanos a detectaram do espaço. Uma explosão que, segundo relatos posteriores, foi a maior explosão não nuclear já registrada na história até aquele momento. Uma explosão causada não por uma bomba, não por um míssil, não por qualquer arma convencional, mas por código de computador. Por software deliberadamente corrompido, por uma armadilha invisível plantada com meses de antecedência por uma operação de inteligência de uma elegância diabólica. E a história que levou a essa explosão começou não na Sibéria, não em Washington, mas em Paris, em um encontro entre um diplomata francês e um oficial de inteligência soviético que decidiu, por razões que ainda não são completamente compreendidas nem impedidas, trair o maior aparato de espionagem científica e tecnológica que o mundo jamais havia visto. Esta é a história do Dossier Farewell. A história do homem que seus controladores chamavam de Farewell. A história de como um espião na hora certa, no lugar certo, com acesso às informações certas, mudou o curso da Guerra Fria. E como Ronald Reagan usou o que esse espião revelou para orquestrar um dos atos de sabotagem mais elaborados e mais perigosos da história moderna. Para entender o Dossier Farewell, é necessário primeiro entender o contexto em que ele surgiu. O início dos anos 1980 foi um dos momentos mais tensos de toda a Guerra Fria. Um período que historiadores posteriormente chamariam de o momento em que o mundo chegou mais perto de uma guerra nuclear desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Ronald Reagan havia chegado à presidência dos Estados Unidos em 1981 com uma visão clara e sem ambiguidades da União Soviética. Ela era, nas suas próprias palavras, um império do mal. Reagan não acreditava em detente, a política de coexistência relativamente pacífica que havia caracterizado as relações americano-soviéticas durante os anos 1970. Ele acreditava que o comunismo soviético era fundamentalmente incompatível com a liberdade e que a única forma de lidar com ele era de uma posição de força esmagadora. Essa visão se traduzia em uma política de rearme americano sem precedentes em tempos de paz. O orçamento de defesa americano cresceu dramaticamente. Novos sistemas de armas foram desenvolvidos e implantados. A retórica de Reagan sobre a União Soviética era deliberadamente confrontacional, projetada para colocar pressão máxima sobre um sistema que ele, corretamente, como se revelaria, acreditava estar sob enorme tensão interna. Do lado soviético, a percepção era diferente e muito mais aterrorizante. Os líderes soviéticos, muitos deles idosos aparatiques formados na paranoia stalinista, interpretavam a agressividade americana não como retórica política, mas como preparação genuína para um primeiro ataque nuclear. Em 1981, o KGB e o GRU, o Serviço de Inteligência Militar Soviético, lançaram uma operação massiva chamada RYAN, abreviação das palavras russas para Ataque Nuclear de Mísseis. A Operação Ryan era um programa de vigilância global para detectar os sinais de que os americanos estavam se preparando para lançar um primeiro ataque nuclear contra a União Soviética. O fato de que os soviéticos estavam genuinamente preocupados com um primeiro ataque americano, enquanto os americanos estavam genuinamente preocupados com o expansionismo soviético, não com lançar um ataque, criou uma das situações mais perigosas da Guerra Fria. Dois superpoderes nucleares, cada um convencido de que o outro estava prestes a agir, ambos em estado de alerta elevado, ambos com arsenais de destruição global a postos. Foi dentro desse contexto de tensão quase insuportável que um oficial sênior do KGB tomou uma decisão que mudaria a história. Seu nome era Vladimir Vetrov. Engenheiro de formação, inteligente e ambicioso, Vetrov havia construído uma carreira respeitável dentro do KGB. Havia servido no exterior, incluindo períodos na França,
onde havia aprendido a língua e desenvolvido um gosto pelos aspectos da vida ocidental que a União Soviética simplesmente não podia oferecer: o vinho, a comida, a liberdade, a qualidade de vida. Havia retornado a Moscou, mas carregava consigo as sementes de uma insatisfação que cresceria até se tornar algo muito mais perigoso para o regime que servia. Vetrov trabalhava no Departamento T do KGB, uma unidade especializada que não coletava inteligência política ou militar convencional, mas algo que em 1981 os soviéticos consideravam ainda mais valioso: inteligência científica e tecnológica. O Departamento T era o coração de uma operação chamada Linha X, e a Linha X era a joia mais preciosa do aparato de espionagem soviético. A Linha X era, em sua essência, o maior programa de roubo tecnológico da história. Sua missão era sistemática e abrangente: identificar toda a tecnologia ocidental, americana, europeia, japonesa, que fosse relevante para a capacidade industrial e militar soviética, e então obtê-la por qualquer meio necessário. Às vezes, isso significava compra legal. Mais frequentemente, significava espionagem, roubo e um vasto sistema de agentes infiltrados em empresas, universidades e laboratórios de pesquisa do mundo ocidental. A escala do que a Linha X havia conseguido era, quando Vetrov decidiu traí-la, verdadeiramente impressionante. O programa havia economizado à União Soviética bilhões de rublos em pesquisa e desenvolvimento ao simplesmente roubar o que os ocidentais haviam desenvolvido com décadas de trabalho e investimento. Tecnologias em campos que iam de aeronáutica à computação, de armamentos a processamento químico, de medicina a telecomunicações. Todas estavam sendo sistematicamente adquiridas e transferidas para a indústria soviética. Os beneficiários dessa transferência tecnológica eram as fábricas militares soviéticas e os institutos de pesquisa que apoiavam o complexo industrial militar da URSS. E a escala da espionagem era tal que, como o próprio dossiê que Vetrov eventualmente entregaria revelaria, uma parte significativa da capacidade tecnológica militar soviética em certos campos era derivada diretamente de tecnologia ocidental roubada. Por que Vetrov decidiu trair esse sistema? É uma das questões mais fascinantes de toda essa história, e honestamente não tem uma resposta completamente satisfatória. Vetrov nunca escreveu memórias. Seu julgamento foi secreto. Seus motivadores mais profundos permanecem parcialmente opacos mesmo para os historiadores da inteligência que estudaram seu caso mais extensamente. O que sabemos é que havia descontentamento pessoal acumulado. Vetrov havia esperado mais da sua carreira do que havia recebido. Havia sido preterido para promoções que sentia merecer. Havia desenvolvido uma vida paralela, um caso amoroso com uma colega, uma vida interior que se distanciava crescentemente das certezas ideológicas que o regime exigia. E via, nos anos que passou na França, visto o suficiente do mundo ocidental para questionar a narrativa soviética de que esse mundo estava em decadência e colapso. Os historiadores que estudaram o caso frequentemente falam de uma combinação de fatores: ressentimento pessoal, desencantamento ideológico, atração por valores ocidentais e talvez algo mais difícil de definir, um impulso de fazer algo significativo, de deixar uma marca na história, mesmo que essa marca só pudesse ser revelada em segredo. O que quer que tenha motivado Vetrov, em 1981 ele tomou contato com Jacques Prévost, um executivo francês que trabalhava em Moscou e que tinha conexões com o Serviço de Inteligência francês, a DGSE. Vetrov sinalizou que tinha informações valiosas e estava disposto a compartilhá-las. A DGSE entrou em contato discreto. O acordo foi feito. Vetrov, que recebeu o codinome Farewell de seus controladores franceses, em homenagem a uma área da ópera Dom Carlos de Verdi, começou a entregar documentos em 1981. Não eram documentos triviais. Eram os segredos mais profundos da Linha X. A identidade de agentes soviéticos infiltrados no Ocidente, as especificações técnicas de tecnologias roubadas, os métodos de operação da rede de espionagem científica e, crucialmente, uma lista detalhada do que a União Soviética estava procurando roubar e por quê. O que Vetrov entregou ao longo dos meses seguintes ficou conhecido como Dossiê Farewell, uma coleção de mais de 4.000 documentos que era, segundo especialistas que posteriormente analisaram seu conteúdo, uma das contribuições mais valiosas de um espião humano à inteligência ocidental em toda a história da Guerra Fria. O
O presidente François Mitterrand da França tomou uma decisão que refletia tanto a importância do material quanto a política delicada de administrá-lo. Em julho de 1981, durante uma cúpula em Ottawa, ele informou pessoalmente a Reagan sobre a existência do dossiê Farewell. Não apenas informou, ele entregou o dossiê completo aos americanos, um gesto de extraordinária generosidade de inteligência que criaria obrigações e expectativas duradouras entre as duas potências. Reagan ficou, por todas as contas, profundamente impressionado. O dossiê confirmava e expandia suspeitas que as agências americanas tinham sobre a espionagem tecnológica soviética, mas com um nível de detalhe e especificidade que ia muito além do que haviam conseguido por conta própria. Para Reagan e seus assessores, o dossiê Farewell não era apenas inteligência valiosa. Era um mapa da vulnerabilidade soviética. E uma ideia começou a se formar sobre como usar esse mapa. William Casey, o diretor da CIA e um dos arquitetos mais criativos e agressivos da estratégia americana contra a União Soviética na era Reagan, foi um dos primeiros a perceber as possibilidades que o dossiê Farewell abria. Casey era um homem que pensava em escala histórica, que via a CIA não apenas como uma agência de coleta de inteligência, mas como um instrumento ativo de pressão sobre a União Soviética. E o dossiê Farewell lhe deu uma ideia de uma audácia que ia além do que qualquer operação americana havia tentado antes. Se os soviéticos estavam roubando tecnologia ocidental sistematicamente, e se agora os americanos sabiam exatamente quais tecnologias eles estavam procurando roubar, e se sabiam quais eram os agentes e os canais através dos quais essas tecnologias seriam adquiridas, então por que não usar esse conhecimento para uma contraofensiva? Em vez de simplesmente prender os agentes soviéticos identificados, o que teria o valor limitado de interromper o programa por um tempo, por que não algo muito mais ambicioso? Por que não alimentar deliberadamente o programa soviético com tecnologia falsa? Tecnologia que parecesse genuína, que funcionasse o suficiente para enganar os compradores, mas que tivesse defeitos sutis e devastadores incorporados. Defeitos que só se manifestariam quando os soviéticos tentassem usar essa tecnologia em aplicações críticas. A ideia era ao mesmo tempo simples em sua elegância e complexa em sua execução. Ela ficou conhecida internamente como uma operação de supply chain attack, um ataque à cadeia de suprimentos. Em vez de atacar diretamente os sistemas soviéticos, atacar o processo pelo qual esses sistemas eram construídos, contaminando as entradas com produtos defeituosos. Para implementar essa estratégia, foi criada uma unidade interagência secreta liderada pelo Conselho de Segurança Nacional. Gus Weiss, um economista que trabalhava no staff do NSC e que havia sido um dos primeiros analistas americanos a avaliar o dossiê Farewell, foi uma figura central no desenvolvimento do que se tornaria a contra-operação. A estratégia que ele ajudou a desenvolver era de uma sutileza requintada, não apenas negar tecnologia aos soviéticos, não apenas prender seus agentes, mas envenenar ativamente o poço. Empresas americanas e aliadas que haviam sido identificadas pelo dossiê como alvos dos agentes de aquisição soviéticos foram discretamente contatadas pelas agências de inteligência. Os planos eram explicados em linhas gerais. As empresas eram instruídas a continuar operando normalmente, mas a manter os serviços de inteligência informados quando agentes soviéticos fizessem contato tentando adquirir tecnologia específica. Em alguns casos, eram instruídas a vender versões modificadas, versões que pareciam idênticas aos produtos genuínos, mas que tinham falhas incorporadas. O escopo do que foi contaminado ao longo do período de operação era impressionante. Software industrial, projetos de turbinas, planos de equipamentos de refinaria de petróleo, semicondutores. Cada item havia sido identificado pelo dossiê Farewell como algo que os soviéticos estavam ativamente tentando obter. Cada item foi fornecido, mas em versão comprometida. Os soviéticos compravam. Seus agentes de aquisição, operando através de redes elaboradas de empresas de fachada e intermediários, conseguiam o que pensavam ser tecnologia americana de ponta. Transportavam seus tesouros de volta para a União Soviética com satisfação. Os institutos técnicos soviéticos recebiam os produtos, os analisavam, os integravam em seus sistemas industriais e militares. E então, eventualmente, essas tecnologias chegavam ao campo, a refinarias, a sistemas de pipeline, a equipamentos militares, e começavam a operar, ou tentar operar.
O pipeline siberiano foi o alvo mais espetacular e mais consequente de toda essa operação. E para entender por que o pipeline importava tanto, é necessário entender a economia soviética dos anos 1980. A União Soviética de 1982 estava em uma situação econômica que seus próprios líderes reconheciam em privado como séria. O sistema de planejamento central havia funcionado, de forma imperfeita, mas funcionado, para construir uma base industrial pesada e para sustentar o vasto aparato militar que permitia à URSS competir com os Estados Unidos. Mas havia falhado em criar a flexibilidade, a inovação e a eficiência que economias de mercado produziam. A produtividade soviética estava estagnada, a qualidade dos produtos de consumo era lamentável. E a população estava crescentemente descontente com a diferença entre as promessas do socialismo e a realidade de prateleiras semivazias. O que mantinha a economia soviética funcionando, o que pagava pelo imenso aparato militar, pelo partido, pela burocracia, por tudo, era principalmente uma coisa: a exportação de petróleo e gás natural. A União Soviética tinha vastas reservas de hidrocarbonetos na Sibéria e na Ásia Central, e a receita de sua exportação para a Europa Ocidental era a principal fonte de divisas estrangeiras que o regime precisava para sobreviver. O pipeline siberiano, um sistema de tubulações de enorme extensão que transportava gás natural das reservas siberianas para os mercados europeus, era, portanto, não apenas uma obra de engenharia. Era a artéria vital da economia soviética. Sua capacidade de operar com confiabilidade e eficiência era de importância estratégica para o regime. E para operar com a sofisticação necessária, o pipeline precisava de sistemas de controle, os sistemas SCADA, para usar a terminologia técnica, que monitoravam pressão, fluxo, temperatura e controlavam as bombas e válvulas ao longo de centenas de quilômetros de tubulação. Esses sistemas eram avançados para a época, né? E a tecnologia soviética simplesmente não estava ao nível necessário para produzi-los internamente com a qualidade requerida. Então, os soviéticos foram ao mercado usando os canais da linha X. Procuraram obter o software de controle necessário, especificamente software de controle de pipeline, desenvolvido por uma empresa canadense. O dossiê Farewell havia identificado essa aquisição como um alvo prioritário. E a operação americana havia se preparado para exatamente esse momento. O software que os agentes soviéticos conseguiram adquirir, através de suas redes elaboradas de aquisição que achavam que estavam operando sem detecção, havia sido modificado. Não de forma óbvia, não de uma maneira que qualquer inspeção técnica rotineira pudesse detectar. A modificação era sutil, incorporada no código, de uma forma que só se manifestaria sob condições específicas, após um período de operação normal que construiria a confiança dos operadores soviéticos no sistema. O software modificado foi instalado nos sistemas de controle do pipeline siberiano. Durante semanas ou talvez meses, a cronologia exata permanece classificada, o pipeline operou normalmente. Os operadores não tinham razão para suspeitar de nada. O software funcionava como esperado. E então a armadilha foi ativada. O software começou a operar de forma errática, criando pressões anormais no sistema de pipeline. Pressões muito além dos limites operacionais seguros para os quais a estrutura física havia sido projetada. As bombas foram comandadas a operar além de sua capacidade. As válvulas de controle de pressão foram manipuladas de formas que criaram pontos de estresse crítico ao longo do sistema. No verão de 1982, em algum ponto remoto da Sibéria, o resultado inevitável ocorreu. O pipeline explodiu com uma força que os satélites americanos de vigilância registraram claramente do espaço. A estimativa posterior da intensidade da explosão foi de aproximadamente 3 quilotons. Para referência, isso é comparável a 1/10 da potência da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Não havia nenhuma arma envolvida, apenas tubulação de aço, gás natural pressurizado e software corrompido. Thomas Reed, um ex-secretário da Força Aérea Americana que havia trabalhado no Conselho de Segurança Nacional durante o governo Reagan, foi o primeiro americano de dentro do sistema a relatar publicamente a explosão do pipeline siberiano em seu livro de memórias At the Abyss, publicado em 2004. Reed descreveu a explosão como resultado direto da operação de software contaminado que havia sido parte da contra-estratégia desenvolvida a partir do dossiê Farewell.
A explosão foi registrada pelo Sistema Americano de Alerta Precoce de Ataques Nucleares. Os satélites detectaram o calor e o brilho da detonação. Por um momento, segundo Reid, houve confusão. O que havia explodido? Era um teste de arma soviética? Um acidente industrial de proporções extraordinárias? Uma explosão de equipamento militar? A análise posterior determinou que era o pipeline. E então, gradualmente, os analistas americanos conectaram os pontos e concluíram que a operação havia funcionado. Nenhum ser humano morreu diretamente na explosão, segundo as informações disponíveis. A área era suficientemente remota, mas o dano econômico e estratégico foi considerável. Uma seção crítica do pipeline havia sido destruída. A capacidade de exportação soviética de gás foi interrompida. E talvez mais importante ainda para o objetivo estratégico americano, os soviéticos tinham em seu sistema industrial tecnologia comprometida, cuja extensão eles não conheciam, o que significava que qualquer equipamento ou software obtido através dos canais da linha X deveria agora ser suspeito. A explosão do pipeline foi o evento mais dramático e mais publicamente conhecido da operação de contra-espionagem tecnológica americana dos anos 80. Mas foi apenas um elemento, embora o mais espetacular, de uma estratégia muito mais ampla que usou o dossiê Farewell como fundação para uma pressão sistemática sobre a capacidade tecnológica soviética. A outra parte da estratégia derivada do dossiê Farewell foi mais direta e igualmente devastadora para a União Soviética: a expulsão dos agentes de aquisição identificados. O dossiê havia nomeado dezenas de agentes soviéticos, alguns operando sob cobertura diplomática, outros infiltrados em empresas e universidades ocidentais, outros trabalhando através de redes de empresas de fachada que eram a espinha dorsal da operação da linha X no mundo ocidental. Com o dossiê em mãos, as agências de inteligência americanas e aliadas tinham uma escolha: poderiam monitorar esses agentes indefinidamente, usando-os para alimentar desinformação enquanto acumulavam inteligência adicional, ou poderiam expulsá-los em massa, destruindo a rede de uma vez. Reagan e Casey optaram por uma combinação: monitoramento seletivo de alguns agentes considerados mais úteis para operações de desinformação contínua e expulsão coordenada dos demais. Em 1983, ondas de expulsões coordenadas varreram países da Europa Ocidental. Na França, 47 diplomatas e agentes soviéticos foram expulsos de uma vez, a maior expulsão já realizada por um país ocidental até aquele momento. Operações similares ocorreram em outros países. A rede da linha X no mundo ocidental, construída ao longo de anos com enorme investimento de recursos humanos e financeiros, foi essencialmente destruída em questão de meses. O impacto sobre a capacidade soviética de aquisição tecnológica foi severo e de longo prazo. Mas o impacto sobre a percepção soviética do Ocidente foi talvez ainda mais profundo. Se havia uma operação de contra-inteligência tão bem sucedida que conseguiu identificar e expulsar dezenas de seus melhores agentes, o que mais o Ocidente sabia? Qual era a extensão da penetração ocidental no aparato de inteligência soviético? Essas perguntas sem resposta certa corroíam a confiança soviética em suas próprias operações. E havia ainda a questão do hardware e software comprometido que havia entrado no sistema industrial soviético. Por definição, os soviéticos não podiam saber com certeza o que havia sido comprometido e o que estava funcionando corretamente. Cada peça de tecnologia obtida através dos canais da linha X nos anos anteriores era agora potencialmente suspeita. Sistemas de controle industrial, equipamentos eletrônicos, software especializado, qualquer um deles poderia ser outra bomba relógio esperando para explodir, literalmente. Isso criou uma situação de paranoia tecnológica dentro do sistema industrial soviético, que teve consequências reais em termos de eficiência e confiança. Seria possível confiar nos sistemas que haviam sido instalados? Seria necessário fazer auditorias extensas de todos os equipamentos adquiridos e encontrar pessoal qualificado para fazer essas auditorias, dado que a própria expertise técnica da União Soviética em muitos campos era parcialmente dependente da tecnologia roubada que agora era suspeita.
Gus Weiss, o economista do NSC que havia sido um arquiteto central da operação, escreveu anos depois que o objetivo não era apenas danificar a União Soviética em um único incidente, mas criar uma degradação sistêmica da confiança no programa de aquisição tecnológica que havia sido tão central para a estratégia industrial soviética. Nesse sentido, a explosão do pipeline foi o sinal mais visível de uma campanha mais ampla que operava em múltiplos níveis simultaneamente. E essa campanha se encaixava em uma estratégia Reagan mais ampla que ia além de apenas operações de inteligência. Em 1983, Reagan anunciou a Iniciativa de Defesa Estratégica, popularmente conhecida como Guerra nas Estrelas, um programa ambicioso para desenvolver defesas antimísseis baseadas em espaço. Independentemente dos debates sobre a viabilidade técnica do programa, seu efeito estratégico foi enorme. Forçou os soviéticos a considerar que precisariam desenvolver sistemas para superar ou contornar essas defesas, em uma corrida tecnológica que sua economia minguante mal podia sustentar. O aumento dos gastos militares americanos, a pressão sobre os preços do petróleo que reduziu a receita soviética em divisas estrangeiras, as operações de sabotagem tecnológica derivadas do dossiê Farewell e a pressão ideológica e diplomática da retórica Reagan. Tudo isso se combinava para criar uma pressão multidimensional sobre a União Soviética que estava minando as fundações do sistema. Enquanto a contra-operação americana se desdobrava com seus efeitos sobre a economia e a capacidade tecnológica soviética, o homem que havia tornado tudo possível continuava sua vida dupla extraordinariamente perigosa em Moscou. Vladimir Farewell estava passando informações para os franceses desde 1981. Era uma operação de enorme risco. Ele estava em Moscou, trabalhando no KGB, rodeado por colegas que eram profissionais treinados em detectar exatamente o tipo de traição que ele estava perpetrando. Cada documento que ele fotografava, cada encontro que tinha com seus controladores franceses, era um passo em uma dança mortal, onde um único erro significaria prisão e muito provavelmente morte. Para a maior parte de 1981 e 1982, Farewell manteve seu equilíbrio precário. Os documentos continuavam fluindo. A inteligência continuava sendo processada pelos franceses e partilhada com os americanos. E Vetrov continuava trabalhando em seu escritório no KGB, vivendo sua vida dupla, mantendo as aparências. Mas em fevereiro de 1982, algo deu errado. De uma forma que não tinha nada diretamente a ver com sua espionagem, mas que trouxe as autoridades soviéticas diretamente a ele. Vetrov estava com sua amante em um automóvel em Moscou quando uma discussão degenerou em violência. Os relatos variam nos detalhes. Alguns dizem que havia uma terceira pessoa envolvida, um amigo ou conhecido, mas o resultado foi que Vetrov esfaqueou uma pessoa e feriu gravemente outra. A amante morreu. Vetrov foi preso, foi julgado e condenado pelo crime de homicídio, não por espionagem. As autoridades soviéticas, extraordinariamente, não sabiam nada sobre sua atividade como espião no momento de sua prisão. Ele estava na prisão por assassinato, cumprindo uma sentença de 13 anos, mas a prisão não o salvou. Dentro da prisão, aparentemente pressionado além de seus limites emocionais, ou buscando de alguma forma confirmar para si mesmo a importância do que havia feito, Vetrov confessou suas atividades de espionagem para outro prisioneiro. Esse prisioneiro relatou a confissão às autoridades. O KGB abriu uma investigação. Em 1983, Vetrov foi formalmente acusado de espionagem. O julgamento foi secreto, como eram os julgamentos de espionagem na União Soviética. A sentença foi a máxima disponível: morte. Vladimir Vetrov foi executado em 1985, um tiro na nuca conforme o protocolo soviético para execuções. Ele nunca soube do pleno impacto do que havia feito, da explosão do pipeline, das expulsões em massa de agentes da linha X, dos efeitos de longo prazo de seu dossiê sobre a estratégia americana. A história de sua morte foi revelada apenas anos depois, quando a abertura da era Gorbachev e depois o colapso da própria União Soviética tornaram possível falar sobre assuntos que haviam sido absolutamente proibidos. E mesmo então, os detalhes foram sendo revelados gradualmente através de memórias de ex-oficiais de inteligência franceses e americanos, através de documentos desclassificados e através das pesquisas de historiadores que foram construindo o quadro completo ao longo de décadas. O caso Farewell apresenta uma das ironias mais amargas da história da inteligência.
O homem que forneceu informações que contribuíram para a pressão que eventualmente ajudou a colapsar a União Soviética não viveu para ver esse colapso. Morreu anos antes, executado pelo sistema que havia traído, sem saber que seu sacrifício havia tido as consequências que teve. A questão de se Vetrov era um herói, um traidor ou algo mais complexo que qualquer uma dessas categorias possa capturar é uma que os historiadores continuam debatendo. Do ponto de vista soviético, ele foi um traidor que violou o juramento que havia feito ao seu país e à sua agência. Do ponto de vista ocidental, especialmente do ponto de vista das democracias que ele, ao que parece, havia chegado a admirar, ele era alguém que havia colocado sua vida em risco para passar informações que tinha razões morais para acreditar deveriam ser compartilhadas com o Ocidente. Do ponto de vista de sua vítima, a amante que morreu em fevereiro de 1982, ele era um homem cujos conflitos internos, cuja vida dupla, cujas tensões acumuladas explodiram em violência que custou uma vida inocente. A complexidade moral de Vetrov não se resolve em uma única narrativa limpa. O dossiê Farewell e a operação que derivou dele não podem ser entendidos isoladamente. Eles foram um componente crucial, mas ainda assim um componente de uma série de desenvolvimentos que ao longo dos anos 1980 foram corroendo as fundações da União Soviética. O historiador americano John Lewis Gaddis, talvez o mais respeitado estudioso da Guerra Fria, argumentou que o colapso soviético foi o resultado de uma combinação de pressões internas e externas que se auto-reforçavam de formas que nenhum ator individual controlava completamente. A rigidez do sistema econômico soviético, a incapacidade de competir com a inovação ocidental, o fardo crescente de um aparato militar que consumia recursos que a economia civil desesperadamente precisava, os custos da aventura afegã, a inquietação nascente de populações que tinham acesso crescente a informações sobre o mundo exterior através de rádio, fitas de vídeo e contatos com turistas. Todos esses fatores convergiram. O que Reagan e seus assessores, incluindo os arquitetos da contra-operação Farewell, fizeram foi amplificar e acelerar essas pressões, tornando mais difícil para a União Soviética continuar em seu caminho. A sabotagem tecnológica derivada do dossiê Farewell foi parte dessa amplificação. Ela não causou o colapso soviético por si mesma. Seria uma simplificação grosseira afirmar que uma única operação de inteligência derrubou um superpower. Mas ela contribuiu para uma pressão sistêmica que a liderança soviética encontrou crescentemente impossível de administrar. Mikhail Gorbachev chegou ao poder em 1985, o mesmo ano em que Vetrov foi executado, com consciência clara de que o sistema soviético estava em crise e precisava de reforma. Sua política de glasnost e perestroika eram tentativas de modernizar e estabilizar um sistema que estava mostrando sinais crescentes de disfunção. Mas as reformas abriram espaços para questionamentos e dissidência que o sistema havia suprimido por décadas. E uma vez que esses espaços foram abertos, eles não podiam ser facilmente fechados novamente. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. Em 1991, a própria União Soviética se dissolveu. O Império do Mal, como Reagan havia chamado, havia cessado de existir sem que um único disparo da Terceira Guerra Mundial fosse disparado. Quanto do dossiê Farewell e da operação de sabotagem tecnológica contribuiu para esse resultado? A resposta honesta é que é impossível quantificar com precisão. A história não oferece experimentos controlados. Não podemos saber o que teria acontecido se Vetrov não tivesse decidido trair o KGB, se os franceses não tivessem compartilhado o dossiê com os americanos, se Casey e Wise não tivessem concebido a contra-estratégia de tecnologia contaminada. O que podemos dizer com confiança é que a operação foi um dos exemplos mais bem-sucedidos e mais criativos de espionagem e contra-espionagem de toda a Guerra Fria. Ela demonstrou que inteligência humana, um único indivíduo com acesso e disposição para compartilhar o que sabia, poderia ter consequências estratégicas de primeira magnitude. E demonstrou que inteligência, quando combinada com imaginação estratégica e disposição para assumir riscos calculados, podia ser usada de formas muito mais sofisticadas do que simplesmente coletar informações. A operação também levanta questões éticas que não se resolvem facilmente. A sabotagem do pipeline siberiano era uma ação de guerra encoberta contra um Estado soberano, um Estado com o qual os Estados Unidos estavam tecnicamente em paz.
A explosão poderia ter matado pessoas se o timing ou as circunstâncias fossem diferentes. A tecnologia contaminada que entrou no sistema industrial soviético poderia ter causado outros acidentes além do pipeline, acidentes dos quais os públicos soviético e ocidental provavelmente nunca souberam. Havia responsabilidade moral pelos riscos criados, as regras de engajamento que governam operações abertas de guerra, as convenções de Genebra, as regras de proporcionalidade e discriminação, claramente não se aplicavam da mesma forma a operações incertas de tempo de paz. A Operação Farewell operava em um espaço legal e ético deliberadamente ambíguo, como a maior parte das operações de inteligência agressiva. Reagan e seus assessores claramente acreditavam que o que faziam era justificado pela ameaça que a União Soviética representava e pelos objetivos que buscavam atingir. O fim da Guerra Fria sem uma guerra quente, a sobrevivência e eventual expansão do mundo democrático. Esses eram objetivos que defendiam com convicção genuína. E o uso de ferramentas de inteligência sofisticadas para atingi-los, em vez de armas convencionais, poderia ser visto como mais responsável, não menos. Mas a ausência de supervisão democrática dessas decisões, o fato de que uma pequena equipe no INSC e na CIA podia decidir sabotar a infraestrutura de um Estado estrangeiro sem qualquer aprovação legislativa ou debate público, é um aspecto dessas operações que merece reflexão séria. As democracias que se propõem a defender valores de abertura, responsabilização e Estado de Direito enfrentam uma tensão genuína quando suas agências de inteligência operam com o sigilo necessário para que operações como Farewell funcionem. Hoje, décadas depois dos eventos que descrevemos, as lições do dossiê Farewell são mais relevantes do que nunca, mas em um contexto tecnológico que Vetrov, Casey ou Reagan mal poderiam ter imaginado. O conceito central da operação de sabotagem tecnológica, usar a cadeia de suprimentos como vetor de ataque, incorporar vulnerabilidades em hardware e software que só se manifestam após implantação, é exatamente a metodologia que domina a guerra cibernética moderna. O vírus Stuxnet, que os Estados Unidos e Israel supostamente desenvolveram para sabotar o programa nuclear iraniano e que foi descoberto em 2010, era essencialmente o mesmo conceito que havia sido aplicado ao pipeline siberiano em 1982, apenas em uma versão infinitamente mais sofisticada e adaptada ao ambiente digital. Os ataques à cadeia de suprimentos de hardware e software que têm aparecido nos relatórios de segurança cibernética nos últimos anos, desde suspeitas sobre chips de comunicação chineses até o ataque massivo ao software SolarWinds descoberto em 2020, que comprometeu múltiplos departamentos do governo americano, são todos herdeiros conceituais do que foi feito ao pipeline siberiano. A ideia de que a tecnologia em si pode ser o vetor do ataque, que o produto legítimo pode conter dentro de si uma arma escondida, é uma que nasceu ou pelo menos ganhou sua primeira grande expressão prática na Operação Farewell. A guerra cibernética moderna é, em muitos aspectos, a Operação Farewell escalada para uma ordem de magnitude muito maior e executada por atores muito mais numerosos. Estados nacionais desenvolveram capacidades de ataque cibernético que incluem exatamente os tipos de manipulação de cadeia de suprimentos, implantação de código malicioso em infraestrutura crítica e sabotagem remota de sistemas industriais que a Operação Farewell pioneirizou. Rússia, China, Estados Unidos, Israel, Irã, Coreia do Norte, todos desenvolveram essas capacidades. Algumas as usaram de formas que vieram a público. Muito mais permanece no domínio das operações classificadas. A infraestrutura crítica, pipelines, redes elétricas, sistemas de água, redes de comunicação, é hoje reconhecida como o campo de batalha mais estratégico de qualquer conflito futuro entre potências. E a maior ameaça a essa infraestrutura não vem de mísseis ou bombardeiros, mas de código de computador, exatamente como em 1982 na Sibéria. A história de inteligência humana, de espiões individuais com acesso a informações críticas, também continua sendo profundamente relevante no mundo atual. A narrativa dominante sobre inteligência no século XXI tende a se concentrar em tecnologia, satélites de vigilância, sistemas de interceptação de comunicações, inteligência artificial analisando conjuntos massivos de dados.
Mas o caso Farewell é um lembrete poderoso de que um único indivíduo no lugar certo, com acesso certo e disposição para compartilhar o que sabe, ainda pode ter um impacto que nenhuma quantidade de tecnologia de vigilância pode igualar. Por quê? Porque a tecnologia pode dizer o que está acontecendo, mas raramente pode dizer por quê. Pode interceptar comunicações, mas não pode entrar na mente do líder que as envia para entender sua intenção real. Pode registrar ações, mas não pode revelar os planos que ainda não foram colocados em prática. Para essas dimensões mais profundas do conhecimento de inteligência, o espião humano, com todos os seus riscos, suas motivações complexas e suas fragilidades humanas, continua sendo insubstituível. Vladimir Vetrov era um homem profundamente falho. Seu relacionamento extraconjugal, sua instabilidade emocional, a violência que culminou no assassinato de sua amante, nada disso é heróico. Mas na decisão de compartilhar o que sabia sobre a linha X, independentemente do que o motivou, ele teve um impacto histórico real e mensurável. Sua contribuição foi incorporada em uma estratégia americana que ajudou a moldar o ambiente em que a União Soviética operava em seus últimos anos. A história também é uma lição sobre o papel da inteligência não apenas como fonte de informação, mas como instrumento ativo de política. O que Casey e a equipe do NSC fizeram com o dossiê Farewell não foi simplesmente processar a informação passivamente. Eles a usaram ativamente como arma, modificando a realidade tecnológica que a União Soviética encontrava, tornando mais difícil e mais perigoso o sistema soviético continuar fazendo o que havia feito por décadas. Essa dimensão ativa da inteligência, a inteligência não como observação, mas como intervenção, é uma que permanece no coração das operações modernas de agências em todo o mundo. E há, finalmente, a história humana no centro de tudo isso. Vetrov, um homem dividido entre o mundo que havia jurado servir e o mundo que havia aprendido a admirar. Os analistas franceses e americanos que processavam seus documentos, tentando extrair cada grama de valor de um recurso extraordinário que sabiam que não poderia durar para sempre. Os engenheiros soviéticos que instalaram confiantes o software do pipeline, sem saber que estavam instalando sua própria destruição. Os operadores que monitoravam o pipeline na noite em que ele explodiu, vendo seus instrumentos enlouquecerem antes de a Terra tremer. Todas essas pessoas, em ambos os lados da divisão mais profunda do século XX, vivendo suas vidas, tomando suas decisões, sofrendo suas consequências, dentro de uma história tão grande que nenhum deles poderia ver o quadro completo. É a condição de todos que vivemos dentro da história. Raramente podemos ver toda a sua extensão. Só os que vêm depois, com a distância do tempo, podem juntar os pedaços e ver o padrão que estava sempre lá, invisível para os que o estavam vivendo. O dossiê Farewell é um desses padrões que, quando finalmente visto com clareza, revela algo fundamental sobre como o poder funciona, como a inteligência pode mudar o curso dos eventos, e como um único indivíduo, em um lugar certo, no momento certo, com a coragem ou a loucura de agir segundo suas convicções, pode, sem nunca saber completamente o que fez, alterar o destino do mundo. Essa possibilidade, a de que indivíduos importam, que suas escolhas têm consequências que vão muito além do que podem ver, é ao mesmo tempo a lição mais humilde e a mais esperançosa que a história do dossiê Farewell tem para nos ensinar. E ela nos deixa com uma pergunta que vale levar conosco. Nas escolhas que você faz hoje, nas informações que você compartilha ou guarda, nas posições que toma ou evita tomar, você está ciente de que está também, à sua própria escala, participando de uma história cujos plenos contornos ainda não podem ser vistos. Essa consciência de que vivemos dentro de histórias maiores do que podemos ver e que nossas escolhas contribuem para elas, é talvez o presente mais valioso que a história de Vladimir Vetrov, o homem que chamavam de Farewell, pode nos deixar. Se este documentário tocou você, se ele fez você pensar de forma diferente sobre espionagem, sobre tecnologia, sobre como os eventos históricos realmente acontecem por baixo da superfície que vemos, compartilhe com quem você acha que precisa conhecer essa história. Porque histórias como esta não deveriam ficar confinadas nos arquivos de inteligência ou nas páginas de livros especializados. Elas pertencem a todos nós. Deixe nos comentários o que mais surpreendeu você nesta história. Foi a explosão do pipeline, a sofisticação da operação, o destino trágico de Vetrov?
Ou talvez o quanto os métodos da Guerra Fria continuam relevantes no mundo cibernético de hoje. Queremos ler o que você pensa. Deixe o seu like se você acredita que entender a história real das operações de inteligência é fundamental para entender o mundo em que vivemos. E inscreva-se no canal, porque continuaremos trazendo as histórias que estão por trás das histórias, as operações que aconteceram nas sombras e que moldaram o mundo que herdamos. A história não para de acontecer e nós não vamos parar de contá-la. Este roteiro foi desenvolvido com base em fontes publicamente disponíveis, incluindo o livro At the Abyss, de Thomas Reid, as memórias do ex-diretor da DGSE, Alexandre de Marentes, pesquisas acadêmicas de historiadores da inteligência como Christopher Andrew e Vasily Mitrokhin, e a cobertura jornalística das revelações que vieram a público ao longo das décadas desde os eventos descritos. Algumas informações permanecem classificadas pelos governos envolvidos, e partes da história descritas aqui refletem o melhor entendimento atual baseado nas fontes disponíveis.